Olá, um bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro, e você confere agora notícias aqui do Senado Federal. E a gente começa a nossa edição com a agenda das comissões do Senado para hoje. Às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai fazer uma reunião e está na pauta um projeto para dar autorização especial de trânsito aos tratores nas rodovias. Às 9 horas da manhã, a Comissão de Educação, um dos itens para votação é o projeto que prioriza a matrícula em creche de crianças vítimas de violência. Às 10h30, na CPI sobre a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense, vão prestar depoimento o ex-presidente do clube, Plínio Davi Filho, o atual presidente, Ney Roque Mor, além de um representante da Caixa Econômica Federal. Às 11 horas da manhã, Comissão de Ciência e Tecnologia. Na pauta, projetos que autorizam o funcionamento ou renovam concessão de emissoras de rádio. E às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos discute, em audiência pública, a violência política no Brasil. Bom, agora nós vamos falar do plenário. O Senado vai fazer hoje, às 4 horas da tarde, uma sessão para votação de projetos. O primeiro item, na ordem do dia, é o projeto que reduz penas dos crimes contra as relações de consumo. Ele também faz recair sobre fornecedores a obrigação de provar que produtos e serviços estão em condições próprias para consumo e uso. Vamos ver. São basicamente duas mudanças na legislação atual. A primeira deixa claro que o ônus da prova cabe aos fornecedores ou empresas. Eles terão a obrigação de demonstrar que seus produtos ou serviços são próprios para consumo e uso. É uma medida que já tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, mas relativa ali à parte da justiça, né, quando é ingressado com uma ação, e isso também ocorre já no âmbito do processo administrativo, principalmente entre os PROCONs. Então, me pareceu ser uma medida meio inócua, essa previsão dessa alteração do Código de Defesa do Consumidor. A outra mudança prevê redução de penas. Hoje, para 9 condutas consideradas crimes contra as relações de consumo, a pena é de 2 a 5 anos de detenção ou multa. Pelo projeto, essa pena diminui para 6 meses a 2 anos. O projeto também reduz pela metade a pena nos casos de conduta culposa. Hoje, a redução é de 1/3. É realmente um retrocesso no sentido de afastar o poder de polícia do PROCON para que esses principalmente o setor supermercadista, não seja penalizado da forma que tem sido penalizado. Mas a questão é saber se a sociedade quer isso. A sociedade, no momento, ela quer menos fiscalização, menos punição, ou quer mais fiscalização e mais punição. Não punição para punir todo mundo, mas para desestimular condutas em série no mercado contra o consumidor. Os PROCONs temem que medidas como essa enfraqueçam o sistema de proteção ao consumidor. Teve agora, recentemente, em dezembro do ano passado, o Decreto Federal 10887 também, que foi uma grande surpresa, porque os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor não foram chamados para opinar sobre esse decreto presidencial que modifica, né, ali a estrutura do procedimento administrativo junto aos PROCONs, principalmente todos eles representando, sim, um grande retrocesso na proteção e defesa do consumidor. Então, o que nos preocupa é isso, é o que tem por trás desses projetos. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que prevê um programa habitacional para profissionais da segurança pública. O texto, que teve origem em uma medida provisória editada no ano passado, aguarda agora ser sancionado pelo presidente da República. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública serão usados para que os profissionais da área possam comprar a casa própria, com prioridade para quem tem renda mensal de até R$ 7.000. O total do subsídio vai variar de acordo com a faixa de renda. O valor máximo do imóvel financiado deve ser de R$ 300.000. O Habite Seguro, ou Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, veio de uma medida provisória já aprovada pela Câmara. As condições de habitação desses profissionais podem, em muitos casos, agravar ainda mais a sua exposição ao risco. Não é incomum
que, pela ausência de políticas públicas específicas, integrantes das forças de segurança tenham que morar com suas famílias em locais de alto índice de violência, convivendo diariamente com situações que podem, a qualquer momento, requerer sua atuação em defesa dos bens jurídicos mais valiosos para a sociedade. Poderão participar profissionais ativos, da reserva, reformados ou aposentados, das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal, penal, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Cônjuges e dependentes viúvos terão as mesmas condições do profissional que tiver falecido durante o trabalho. Todos nós temos que entender que não é fácil você chegar numa área, digamos, de alto risco e lá ter a sua moradia e você é um profissional da segurança. Eu trabalhei por 27 anos como delegado de polícia, atendendo ocorrências. Via a dor e o sofrimento daqueles policiais militares. Eu fico muito feliz quando esse Senado, ele tem a empatia de se colocar na dor do outro. E se colocar na dor do outro é entender que todos esses agentes que fazem parte das forças de segurança pública, seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, seja a Guarda Municipal, todos estabelecidos lá no artigo 144, tenham dignidade, porque a dignidade profissional passa obrigatoriamente pela dignidade salarial, por uma qualidade de vida. Os senadores também aprovaram um programa nacional de assistência à mobilidade dos idosos em áreas urbanas. A iniciativa deve repassar até 5 bilhões de reais em recursos da União a estados, Distrito Federal e municípios. A ideia é garantir transporte gratuito a essa faixa da população, além de tarifa menor para os outros usuários do transporte coletivo. De acordo com o projeto, o programa deve vigorar por 3 anos. Propomos vincular parte e somente parte das receitas dos royalties do petróleo para financiar tais gastos. Deve-se destacar que a receita dos royalties do petróleo, pertencente à União, é mais do que suficiente para financiar essas novas despesas. Somente em 2021, por exemplo, a parcela dos royalties apropriada pela União superou 11 bilhões de reais. O programa deverá gastar somente uma ínfima fração daquilo que o governo arrecada a partir do petróleo. E também nesta quarta-feira, senadores prestaram solidariedade às vítimas do temporal de terça-feira que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro, tirando a vida de pelo menos 104 pessoas, segundo o último boletim. A tempestade na cidade de Petrópolis provocou deslizamentos de terra e alagamentos. Cerca de 80 casas foram atingidas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros local, muitas pessoas ainda estão desaparecidas e podem estar soterradas. São centenas de desabrigados. Senadores lamentaram a tragédia na sessão plenária desta quarta-feira. Em 6 horas, a chuva atingiu 175 milímetros, o que costuma cair num mês inteiro. A repetição de eventos extremos parece configurar um novo padrão climático. No caso das fortes chuvas, elas fizeram estragos primeiro na Bahia, no fim do ano passado, e vem atingindo outros estados. Um fenômeno que, infelizmente, a quase totalidade das nossas cidades não consegue enfrentar. O poder público tem de sair da inércia. Nós precisamos estar com os municípios preparados, com investimento em saneamento, investimento em segurança nas encostas, com política pública de habitação para não pressionar essas encostas com habitações inadequadas. Nós possamos também incluir na nossa agenda uma pauta para que nós possamos assegurar aos municípios recursos para que nós possamos prevenir, evitar, excluir os brasileiros do risco de morte tão repetidamente em função das chuvas no nosso país. A minha total
solidariedade e sentimentos aos familiares, amigos das vítimas do temporal com deslizamento de terra que arrasou, inclusive, o centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O cenário é desolador, de muita tristeza. Que seus corações sejam confortados nesse momento de extrema dor. O presidente do Senado reforçou o compromisso no aperfeiçoamento das leis e políticas de prevenção a desastres naturais. Cabe recordar a todos que há praticamente 10 anos, na esteira de uma tragédia ocorrida no mesmo local em 2011, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nesses momentos de consternação e luto, fica claro que, a despeito dos avanços que alcançamos, há muito para ser aperfeiçoado. Em nome do Senado Federal e do Congresso Nacional, reforço o nosso compromisso com a melhoria da legislação sobre a defesa civil no Brasil e a importância da constante vigilância sobre as políticas públicas de prevenção a calamidades públicas, para que tragédias como essa possam não se repetir em tamanhas proporções. Fica essa solidariedade, os nossos agradecimentos ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, pelo brilhante e inestimável trabalho de auxílio a todos, neste momento de luto e extrema dificuldade. Portanto, fica esse registro em nome do Senado Federal e abraço todo o povo do Estado do Rio de Janeiro por esta tragédia, na pessoa do nosso governador Cláudio Castro. Certamente Deus abençoará essas vítimas e os seus familiares. E o presidente do Senado decidiu adiar a votação dos projetos sobre o preço dos combustíveis. As propostas iriam ser votadas na sessão de ontem. Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei, na verdade, é um trabalho que o senador Jean Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos estados, representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. Isso para os dois projetos, presidente? Oi? Isso para os dois projetos? Exatamente. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. O governo já sinalizou, então, que vai apresentar essa emenda da redução? Há uma sinalização nesse sentido, inclusive um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre o combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. E o Senado tem uma nova líder da bancada feminina. É a senadora Elisiane Gama. A nova líder da bancada disse que uma das prioridades em 2022 será a ampliação da mulher nos espaços de poder na política brasileira. Ela disse: a nossa presença dentro do Executivo brasileiro é ainda muito baixa. Nós temos no universo de mais de 5 mil municípios, pouco mais de 600 mulheres, ou seja, apenas 11%. E quando você vai para os demais espaços, varia entre 12% e 13% a participação. Existe uma necessidade urgente da ampliação, disse a senadora. Bom, agora nós vamos falar sobre a comissão de juristas criadas pelo presidente do Senado para elaborar um anteprojeto para atualizar as regras do impeachment. A
A lei do impeachment é de 1950 e estabelece quais são os crimes de responsabilidade que justificam um processo de impedimento não só do presidente da República, mas de outros cargos também, como ministros de Estado, ministros do STF, do Procurador-Geral da República e de governadores e secretários de Estado. A lei determina também como será o processo de julgamento. O problema é que, por ser muito antiga, parte dessa lei não pôde ser recepcionada pela Constituição de 88. E após essa data, 2 presidentes já passaram pelo processo de impeachment: Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. Na época do presidente Collor, do impeachment do presidente Collor, a solução foi uma solução rápida, foi uma solução dada de maneira mais sintética. A solução dada foi uma solução de interpretação que foi suficiente para atender naquele momento aquela situação específica. Quando surgiu a oportunidade do impeachment da presidente Dilma, nós já tínhamos um cenário muito diferente político. Era controverso, estávamos vivendo um momento de crise, mas o legislativo e o judiciário não tinham aquele mesmo entendimento do passado. Ao mesmo tempo, ao longo daqueles últimos anos, nunca houve nenhuma iniciativa de atualização daquela lei. No ato de criação da comissão de juristas, o presidente do Senado explicou que, em diversas ocasiões, a lei do impeachment foi apontada como um instrumento de instabilidade institucional e, por isso, precisa de uma completa revisão. É uma lei da década de 50, portanto, já se passa um tempo considerável que ela precisa ser modernizada, atualizada sobre vários aspectos. O colegiado será composto por 11 integrantes. O presidente será o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que presidiu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, também fará parte dessa comissão. Ele é ex-senador e foi o relator do processo contra Dilma. A comissão conta ainda com magistrados, advogados e juristas. Quanto mais racionalidade houver no processo, quanto menos necessidade houver de replicabilidade do modelo judicial para o modelo de funcionamento do legislativo, mais interessante isso pode ser, sem, obviamente, abrir mão do direito fundamental de defesa. É muito importante que nós tenhamos, em relação ao impeachment, que é tão falado, diversas vezes, seja em relação ao presidente da República, seja em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal, que haja um instituto moderno, numa lei moderna e atualizada, para que se possa ter exatamente a dimensão do que é um impeachment. Nós já enfrentamos 2 impeachments no Brasil, num passado recente, é sempre algo muito traumático para a República e para o país, e é bom que ele se assente como instituto numa lei mais moderna.